Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro Espírito da Verdade. Agora no capítulo 40, Jesus e você. É sempre grato falar de Jesus, né? Traz sempre conforto para os nossos corações, para os nossos espíritos, para as nossas almas, né? Traz aquele conforto espiritual, tanto nas nossas meditações. Sempre lembro das palavras da doutora Marlene falando para nós sobre a importância da meditação, a importância de pensar em Jesus, de ler as suas lições no Evangelho, de ler as suas lições no Novo Testamento e da meditação cristã que ela falava para nós. Quando eu estava vendo aqui o capítulo que nós íamos falar, que se chama Jesus e Você, e ele se refere ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembrei bastante dela, que fala o Cristo Consolador. E ela falava assim, que quando vocês quiserem fazer uma meditação, porque os orientais eles têm essa prática da meditação, e eles sabem fazer essa prática da meditação através de técnicas de meditação. E é muito importante isso para nós. A meditação ela é muito importante. Ela falava, se você quiser fazer uma meditação cristã, você pegue uma passagem do Evangelho, guarde na sua mente, lógico, né? Você não vai ler na hora da meditação. E pense que você está lá no Mar da Galileia, junto com Jesus, que você está no monte junto com Ele, ouvindo as palavras dele, as bem-aventuranças. E ela falava isso pra gente. Eu sempre, toda vez que vou falar de Jesus, toda vez que vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, eu lembro dessa orientação dela. E é muito gratificante falar de Jesus, principalmente quando Jesus, no capítulo 6, ele nos fala assim, nas palavras no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26. Ele diz assim, Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque Ele era o Consolador. Jesus foi o Consolador. E Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E esse Consolador, ele mandou realmente, esse Consolador é o Espiritismo. É o grande ensinamento trazido, codificado por Allan Kardec, que é o Consolador realmente. O Consolador para todas as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, para o nosso dia a dia. E esse capítulo se refere a isso, exatamente isso. Embora ele tenha o título, embora o título seja Jesus e Você, André Luiz lembra já de cara, no título Jesus e Você, que esse capítulo é entre Jesus e nós. É uma meditação para nós, é um caminho para o nosso estudo. E ele diz assim, nosso mestre não se serviu. Eu vou ler toda a mensagem, depois nós vamos destrinchando, porque é uma mensagem relativamente curta, mas com muitos ensinamentos. Nosso mestre não se viu em condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida para ajudar. Comece imediatamente a sua sublimação, a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe do mínimo de recurso, já possui mais do que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada.
Se você é jovem e pode ser útil, usufrui a magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares na tarefa que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre esta dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém, nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade dos outros. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se rumo à perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. André Luiz. E ele nos faz lembrar que Jesus veio, trouxe todos os ensinamentos que trouxe, foi o grande professor da humanidade, porque exemplificou, e não precisou de muitos aparatos, não, para que ele exemplificasse, para que ele trouxesse. E lembra que nós, hoje em dia, temos o quê? Grandes aparatos, e nós temos que nos servir desses aparatos que nós temos, que somos felizes porque temos o Espiritismo, o Consolador prometido, que Jesus nos falou aí através do Evangelho de João, e trouxe, e mandou esse Consolador. O Maíra estava falando agora há pouco, a revelia de todo o sofrimento que ele passou, a revelia de ser crucificado por nós, no planeta. E André Luiz nos lembra que nós devemos começar a nossa tarefa agora. Agora é a hora. Todo dia é o dia de nós modificarmos. Todo dia é o dia que ele chama aqui da própria sublimação, da purificação. E como é que nós vamos atingir essa purificação? Através do trabalho no bem e através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele é uma onda magnética, ele é uma matéria que se junta a outras no universo e mantém o nosso coração e o nosso espírito próximo da luz ou próximo das trevas, como diz lá no livro, nos domínios da mediunidade. E esse pensamento que deve ser guardado com toda a nossa força, que deve ser purificado com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, deve ser trabalhado, deve ser higienizado, como nós higienizamos o corpo. O nosso pensamento deve ser higienizado. Porque quando nós temos um pensamento bom, um pensamento higienizado, nós temos o quê? A companhia de espíritos bons, nós temos ideias boas, nós temos os nossos companheiros encarnados ou desencarnados, porque nós não fazemos parte só, lembra da mensagem lá de 15 dias atrás, que nós devemos respirar no mesmo ar do povo? Nós não temos só os companheiros desencarnados, e nós não devemos sublimar o nosso espírito, nós não devemos começar a nossa sublimação pensando só nos desencarnados. Nós vivemos na Terra, nós vivemos entre os encarnados e os desencarnados. E essa purificação, esse cuidado com o pensamento, nos leva ao cuidado com os encarnados e os desencarnados. Porque tem uma frase lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que diz assim, que o nosso pensamento gera os nossos atos. E os nossos atos geram o pensamento dos outros. E outros significa os encarnados e os desencarnados. E nós temos que tomar muito cuidado. E nós escorregamos, claro, falo por mim.
nós escorregamos. E aí escorrega e cai, mas a gente tem sempre que ter a ideia de sublimação, a ideia de melhora. Ele continua falando sobre o mínimo recurso que Jesus teve. E, no entanto, Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. E se nós já temos o mínimo recurso, e nós que temos o mínimo recurso, nós temos oportunidade de melhorar. Nós temos oportunidade de trabalho, porque nós já possuímos mais do que Jesus, porque nós temos os recursos. Nós não temos que esperar grandes recursos para podermos trabalhar, para podermos nos modificar. Nós temos o recurso que nós temos, a bondade, na quantidade que for, a oportunidade de trabalho, na quantidade que for, enfim, tudo aquilo que nós recebemos ao reencarnar. Quando nós reencarnamos, nós assumimos compromissos no plano espiritual, e esses compromissos eles devem ser cumpridos aqui na Terra. Mas nós trazemos tendências também, tendências boas e tendências más. E essas tendências boas têm que ser exaltadas, e as tendências más têm que ser o quê? Abafadas. Elas têm que ser colocadas de lado. Porque nós sabemos quando nós somos maus. Nós sabemos. Nós sabemos quando a gente vai alfinetar. Nós sabemos quando nós vamos fazer alguma coisa errada. Nós temos consciência de que nós vamos cometer um erro. Isso não tem jeito. E os espíritos superiores, eles sabem, e muitas vezes até os inferiores, eles sabem das nossas tendências e eles se juntam a nós para que essas tendências venham a acontecer, venham a saber. Tem uma passagem, inclusive, no livro Nosso Lar muito interessante, que nós tivemos a oportunidade de estudar o livro Nosso Lar aqui no grupo, através da Folha Espírita, durante 2 anos. 2 anos foi feito um estudo do livro Nosso Lar. Está na Folha Espírita. Está no site lá, ainda estão guardados esses estudos. E nós tivemos oportunidade em algum momento, em algum capítulo, quando André Luiz se refere à Segunda Guerra Mundial, e nós estamos vivendo agora um período bastante complicado. Ele diz assim, que não há só a comunidade, obviamente, não há só Nosso Lar, há outras comunidades no plano espiritual. Aqui, como no Oriente. E na época da Segunda Guerra Mundial, quando eles receberam um comunicado das fraternidades do Oriente, dizendo que o Japão ia se integrar à Alemanha na guerra. Ele ia se juntar à Alemanha, ele ia se unir à Alemanha na guerra. E como é que eles... Não tinha ainda somado forças com a Alemanha, o Japão. Mas como é que eles sabiam? Como é que as fraternidades orientais sabiam e avisaram as fraternidades ocidentais? Eles avisaram porque o pensamento das pessoas que estavam lá, naquele país, eram pensamentos contrários aos ocidentais. Então, aquela grande quantidade de pensamentos que saíam lá dos países, chegavam até as fraternidades orientais, e as fraternidades orientais avisaram Nosso Lar e outras, falando, olha, o Japão vai ser um aliado da Alemanha na guerra. Por quê? Porque existia uma grande tendência por conta disso. Então, olha só a importância desse trabalho interno, por isso que chama Jesus e você. Esse trabalho interno nosso, da mudança do nosso pensamento, e que nós não precisamos de nenhuma expressão social, como ele diz aqui, porque Jesus não precisou de nenhuma expressão social. Se nós temos o estudo, nós temos que colocar o nosso estudo a serviço da população. Se nós temos a capacidade, se nós somos médicos, nós temos que colocar o nosso trabalho em favor da população. Se nós somos professores, nós temos que colocar o nosso estudo, a nossa pedagogia, o nosso ensino a favor da população carente. E a gente trabalha como professor, vou falar mais uma vez por mim, eu trabalho como professor e eu tenho obrigação de colocar o meu estudo a favor
daqueles que necessitam alavancar a sua evolução espiritual através do estudo. Por isso que a casa oferece inúmeros estudos também. Nesse momento nós estamos tendo uma sala de estudos da mediunidade aqui, lá em cima na última sala. Eles estão lá fazendo mais um curso da mediunidade. Então nós temos que alavancar o estudo, nós temos que aprender, nós temos que fazer, nós temos que estudar a mediunidade, nós temos, às sextas-feiras, temos inúmeros cursos aqui na casa, às quintas-feiras temos inúmeros cursos. E esses cursos eles servem para o nosso aprendizado e para nós passarmos adiante. Sermos multiplicadores da doutrina espírita, tanto quanto na nossa profissão também, né? Jesus, ele diz aqui, esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Ele tinha um período de trabalho que foi assim, incisivo a partir dos 30 anos, dos 30 aos 33. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Agora, como é que nós fazemos a juventude usufruir dessa oportunidade? Na infância, semeando na infância, levando na infância a semeadura, fazendo a semeadura na infância, para que a criança cresça um jovem que possa servir a comunidade. Que ele não seja egoísta ao ponto de guardar para si e aquilo que ele aprende e seguir adiante na vida dele sem prestar qualquer tipo de serviço. É na infância, nós temos que aproveitar a infância. Nós que somos pais, professores, orientadores, tios, enfim, evangelizadores, nós sabemos da nossa responsabilidade frente à infância. A infância deve receber essa mensagem, ela deve receber essa semeadura. Ela recebe a cultura. É justo que a criança frequente a escola, e ela tem que frequentar a escola, ela tem que frequentar os bancos escolares, mais adiante as universidades, mas ela tem que colocar a favor da humanidade tudo isso que ela aprende, tudo isso que ela leva para a vida dela, para a vida escolar dela. Colocar em benefício da humanidade. E a juventude que tem bons braços, né, que tem boa energia, esses são braços bons, tem boa cabeça, não precisa fazer 500 anotações para poder lembrar, para poder fazer as coisas, são os braços fortes do trabalho. Tem que ser incentivados ao trabalho, tem que ser incentivados a levar a população, aos carentes, a levar dentro dos lares. Os pais têm essa obrigação. Deus coloca esse tesouro na mão dos pais para que eles levem adiante, para que eles coloquem esse tesouro a favor, ao serviço da humanidade. Ele continua aqui, que Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. E ele diz, bom, se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Embora nós tenhamos dentro dos nossos lares os antagonistas, nós temos dentro do nosso lar também o quê? Aqueles que são os espíritos afins. E nós temos que cultivar esses espíritos afins. E os antagonistas nós temos que fazer o quê? Puxar para o nosso lado. Não que a gente se coloque numa posição superior, absolutamente. Mas puxar para o lado do bem. Mas como? Exemplificando. Não querendo fazer a pulso com que todo mundo acredite naquilo que nós acreditamos. Inclusive porque isso é uma virtude que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Quando nós queremos que alguém tenha o mesmo pensamento que o nosso, nós nos frustramos. E aí a gente está exercitando o quê? A virtude da paciência. Então, até nesse momento em que nós queremos que os outros tenham, basta a gente ver aonde vai a paciência da gente, quando a gente toma uma alfinetada dentro de casa, que é curta. A paciência é curta, eu falo por mim. A paciência é curta.
Basta ver quando a gente toma uma alfinetada. Aí que a gente vê em que grau da virtude e da paciência nós estamos. Ou quando a gente faz alguma coisa em benefício de alguém, e esse alguém não dá a mínima para a gente. Aí nós vamos ver o quê? Aonde está a virtude do desprendimento, do nosso desprendimento. Então é assim, a casa, ela é o ponto de referência. Diz André Luiz que a gente deveria tratar aquelas pessoas dentro de casa como nós tratamos os amigos e como nós tratamos fora de casa. E ele continua aqui, Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil, porque ele teve a conversa com os apóstolos, ele teve a conversa, a última ceia, ele conversou com os apóstolos, ele falou, inclusive, essa fala dele aqui na Páscoa dos judeus, que ele teve essa fala com os apóstolos, e os apóstolos, na hora, aí ele foi para o horto, e na hora H todo mundo picou a mula, né, como falam. Aí todo mundo saiu. Mas, o que aconteceu depois? Ele foi negado, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas depois os apóstolos foram, os apóstolos mesmo, levaram a palavra de Jesus, e que permanece até hoje. Foram os multiplicadores das palavras de Jesus. E aí, se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Então, é naquele momento que nós devemos agradecer. A não esperar o agradecimento dos outros, mas nós tomarmos a iniciativa de agradecer. Porque quantas vezes a gente recebe um ombro para a gente apoiar? Durante o dia, durante o mês, durante a semana, durante todos os nossos anos da vida. E nós temos que aprender a agradecer esse ombro. Aí ele diz aqui assim, uma outra coisa muito importante. Jesus nada pôde escrever, mas se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade dos outros. Escreva, se você pode escrever. Se você pode escrever uma carta, agora não é mais carta, agora é e-mail, post no Facebook, etc. Então nós temos agora aqui as notícias, desculpa, as notícias não, as redes sociais, as cartas, os e-mails. Se você pode grafar uma palavra, ele diz aqui, de grafar pensamento na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade dos outros. Muitas vezes, no embolado do nosso dia a dia, a gente nem responde, não dá conta de tanta coisa, de tantas redes sociais e de tudo aquilo. Mas é bom a gente reservar um pedacinho do nosso dia para isso. Obviamente tomando cuidado com esse grafar pensamentos. Porque às vezes a gente se empolga e a gente entra no quê? Na faixa do quê? Das notícias, daquelas notícias lá, daqueles jornais que espreme e sai sangue, das notícias do rádio, que tem as notícias lá que só falam de crimes, enfim, de tudo que é mal. E lembra, e aí a gente volta no pensamento, naquela importância do pensamento, quando ele diz que os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos geram os pensamentos dos outros. E os pensamentos somados ficam todos na mesma faixa, naquela faixa do crime, naquela faixa do quê? Do espreme e sai sangue lá, e aí o que acontece? Acontece que nós temos o contato imediato com as forças, com os espíritos e com os encarnados que se afinam conosco. É uma coisa assim, é bárbaro. As notícias, eu já tive a oportunidade de escrever uma vez para a Folha Espírita que as notícias negativas, elas correm numa velocidade infinitamente superior que as notícias positivas, que as mensagens, que as palavras de amor, as palavras de carinho, que as notícias boas. As notícias ruins
correm numa velocidade. Eles criaram uma rede social. Na China, se não me engano, faz um tempo que eu escrevi isso, faz alguns anos. Na China eles criaram, eu acho que foi na China, eles criaram uma rede social, aonde eles começaram a criar uma comunidade, e aquela comunidade, eles começaram a passar notícias negativas e notícias positivas. E as notícias negativas corriam de uma forma, de uma velocidade infinitamente maior que as notícias positivas. Então isso também a gente precisa tomar cuidado. E aí que eu volto lá em Nosso Lar, como é que Nosso Lar sabia que o Japão ia se unir à Alemanha na guerra, na Segunda Guerra? Porque as fraternidades lá do Oriente já sabiam por causa do pensamento das pessoas. É uma coisa assim, é uma sequência, pensamento, ação, reação, ação, comunidade, se junta, e isso tudo acaba levando ao quê? Levando a desastres assim enormes, desastres fatais, como a guerra, por exemplo. Então é bom a gente, ele lembra aqui, André Luiz, que a gente precisa tomar cuidado. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno, e não depende de aparências para projetar-se no rumo à perfeição. Como lá, não precisa de expressão social, não precisa de diploma, não precisa nada, porque não é nada disso que nós vamos mostrar quando nós voltarmos para o mundo espiritual. E no mundo espiritual eles têm uma visão assim, bastante limpa da gente, conhece cada um de nós. Eles têm lá, eles sabem tudo o que acontece na Terra. Eles sabem o que acontece na Terra. As nossas tendências no nível micro, individual, tanto no nível micro quanto no nível macro. Cidade, bairro, país e Terra. E planeta Terra. Eles sabem como acontece, eles sabem o que acontece conosco. E Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. E nós devemos seguir exatamente os exemplos, esses exemplos que são os exemplos melhores, os exemplos maiores, exemplos de luz. Quando a Sandra estava falando um negócio que a semana passada, eu estava pensando lá, quando a gente fica com raiva e a gente ouve uma pessoa falar assim, olha, vai lá e descarrega em cima da pessoa, porque você vai se sentir mais leve, você vai tirar um peso do seu corpo, que ela estava falando sobre a cólera. Você vai tirar um peso, vocês lembram que ela estava falando semana passada, que era o capítulo anterior, que se chamava perigo. E aí quando você recebe aquela carga negativa e você se prepara, como diz o Hilário Silva, para passar um recibo daquela carga negativa, você deve pensar, a gente ainda passa os recibos, o que não deveria fazer. Precisa tomar cuidado ao passar os recibos. E porque muitas vezes a nossa mão e a nossa língua vai mais rápido do que o nosso pensamento. A mão eu digo por causa do computador e por causa do celular. Vai mais rápido do que o nosso pensamento. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E nós temos que fazer o que nesse momento? Não seguir a orientação daquele que fala, vai lá e descarrega em cima, pisa sem dó, porque você vai aliviar alguma coisa do seu coisa. Se engane, muitas vezes você vai adquirir pesos maiores. E Jesus fala também no Evangelho de Mateus, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele diz assim, vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. A gente vai aprender em Jesus, que é o quê? Manso e humilde. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Ele não fala que vai lá e pisa sem dó. Ou descarrega porque você vai se sentir que o seu jugo vai ser mais leve. Não, ele diz, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde.
Eu tenho que ler isso 500 milhões de vezes. Que tomai, sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, sigamos-lo, pois, como diz André Luiz, sigamos as orientações de Jesus. Vamos seguir essa não é uma receita. O André Luiz não veio trazer uma receita, porque os Espíritos não trazem receitas para nós. Eles trazem o quê? Mensagens para a nossa meditação. E essa meditação deve ser feita de acordo com a nossa evolução espiritual e buscando o quê? Alavancar essa nossa evolução espiritual. Levar adiante. Eles vêm fazer o quê aqui na Terra? Esses Espíritos vieram através das mensagens trazidas, trazer essas mensagens através da mediunidade do Chico, para quê? Para elevar o nosso espírito, para alavancar o nosso espírito, não para fazer a gente ficar para baixo, para nós sermos felizes, para nós seguirmos uma vida feliz, à revelia das nossas dificuldades e dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e de tudo aquilo que nós vivemos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que é bom a nossa meditação dessa semana. Capítulo 40, Jesus e você. E capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Se alguém quiser fazer algum comentário, vou lembrar... Sim, só um adendo sobre o sofrimento dele. Foi uma semana de suplício. Uma semana de suplício. Está no livro Fonte Viva. Se não me engano, capítulo 121, se me falha. No livro Fonte Viva, o Pedrinho está falando, que fala sobre o suplício de Jesus durante uma semana. No entanto, ele não fez nenhuma reclamação, nem nada que a gente tenha escrito aqui que Jesus tenha feito, através dos evangelistas. Lembrar a todos que dia 8 de outubro é o dia do almoço na creche. Acho que daqui 2 domingos, né? 3 domingos. 2 domingos. Não o próximo, o outro domingo, que nós vamos ter o almoço lá na creche. Contamos com a colaboração de todos. Ainda que aqueles que não puderem ir, se puderem comprar um convite, já ajuda para as nossas obras sociais lá as obras sociais do Grupo Espírita Caibachuta, através da creche lá do Alvorecer, Marlene Nobre. Então, acho que a gente pode passar agora para outra parte dos trabalhos.